Oi, eu sou o Fábio. E eu sou Larissa. E esse é o canal Coisas de TV, que foi acordado com alerta da Defesa Civil, da Teledramaturgia, dizendo Agnaldo Silva deu uma nova entrevista. E toda vez que o Agnaldo Silva dá uma nova entrevista, é o momento aqui da gente reagir a essa entrevista para ver se a gente está concordando com o Agnaldo, que aconteceu algumas vezes, né? Por incrível que pareça, nas últimas entrevistas que o Agnaldo deu, ele estava até bem sensato. Então, será que a gente vai fazer isso de novo? Concordando com o Agnaldo? Bem, vamos ver aqui, né? A entrevista já começa com a Santiago perguntando para o Agnaldo de onde surgiu Três Graças. Para você que não acompanha aqui o Coisa de TV tão assiduamente, não acompanha nossos vídeos nas redes sociais sobre notícias, Três Graças é a novela que vai substituir Vale Tudo, que é escrita por Agnaldo Silva, que estava fora da Globo e agora voltou para a Globo, né? Era pra ser a novela da Glória Pérez, só que a novela do Agnaldo estava muito mais adiantada. Aí eles pensaram, acho que é melhor a gente colocar uma novela que já tá bem estruturada do que uma Glória Pérez que a gente ainda não sabe muito bem e receber outra travessia, né? Então. A última vez que a Glória Pérez teve que adiantar um trabalho, saiu Travessia, né? Então é melhor não arriscar dessa vez. Então, vamos dar tempo para ela, deixa ela escrever tranquila, em pé, né? E aí depois a gente pega a novela. Não vamos sufocar a artista. Bem, aí a Santiago perguntou, como surgiu Três Graças? E aí o Agnaldo respondeu, escrevi a sinopse na pandemia. Originalmente era uma minissérie. Girava em torno do roubo de um cofre. Depois achei que daria uma novela. Chamei duas pessoas como coautores, Zé da Silva e Virgílio Silva. Criamos a partir daí uma nova sinopse. Através de um agente, mandei para a Globo. Ficou lá um bom tempo sem que eu tivesse resposta. Depois de quase um ano, fizeram contato comigo, disseram que tinham gostado muito e perguntaram se eu poderia escrever o primeiro capítulo. Escrevi, eles também gostaram, pediram mais 5 e por aí foi. Assinamos contrato e estamos os três a trabalhar. Aqui já mostra que a nova relação de trabalho da Globo, né? Ao invés de já ter autores em seu banco de autores, as pessoas não estão trabalhando para ela, escrevem, mandam um projeto para ela e ela fala, gostei, escreve um, agora escreve 5. Agora, estavam falando até que você tinha que escrever uns 60 capítulos antes de mandar para eles, né? O que é um absurdo. Manda um freela e aí, né, vamos ver se a gente... É aquelas entrevistas de emprego que você tem que mandar uma coisa completa, um trabalho completo. É tipo isso que a Globo tá fazendo agora, né? Você trabalha de graça por um tempo e... Apresentação de case, né? Que você tem que trabalhar para a empresa. Exato, você faz um case para eles, apresenta, de repente eles até usam o seu case, só que não te contratam. Acontece mais do que a gente gostaria, mas é isso. E esse Zé da Silva e o Virgílio, eles já são pessoas que já trabalhavam com o Agnaldo antes, então estão em sintonia com o autor. Mas o que chama atenção é o nome Três Graças, né? Que tá pedindo pra virar desgraça na boca do noveleiro. Três desgraças, né? Exatamente. Olha o motoqueiro. Quem tava com saudade do motoqueiro, né? Três desgraças. Será que vai virar depois de mania de flopar, depois de vale nada, vem três desgraças? De onde veio a inspiração? Eu era meio obcecada por essa história há muitos anos. Por causa de uma novela que eu ia escrever ou estava escrevendo, fui fazer uma pesquisa na maternidade Leila Diniz, na Bairra da Tijuca. Quando cheguei lá, vi uma fila de grávidas esperando atendimento. Percebi que a maioria não tinha 18 anos. Fiquei chocado. Agnaldo nunca tinha saído de sua bolha, né? Pensei em ele nunca tinha ido numa maternidade, exato, nunca tinha contato com gravidez na adolescência, essas coisas. Agnaldo tendo contato com o mundo real depois de muitos anos. Pensei em um dia escrever sobre pessoas que engravidam muito cedo de homens que não assumem a responsabilidade. A ideia ficou guardada no meu cofre de futuras histórias, até que saiu agora. A novela tem uma linguagem bastante popular. Ao contrário de todas as outras novelas dele, né? As recentes. Que são muito elitistas, né? Essa daqui vai ser popular. Dessa vez vai vir uma coisa mais popular aí. Onde a trama vai se passar? Eu gosto que são umas perguntas muito diretas. Numa comunidade fictícia que já usei em duas caras, a Portelinha no subúrbio do Rio. Agnaldo Silva, pelo amor de Deus, vamos parar de fazer referência à sua própria obra. Ele ama, né? Ai, gente, ele ama se exaltar. Daqui a pouco ele vai falar que a Nazaré é uma das graças dessa novela. A Nazaré é trans. A Nani People pra ser a Nazaré trans. Ai, gente. Ele vai ressuscitar a Portelinha, a novela que é adorada pelos memes da Silvia, né? Não pela qualidade da trama.
Como em toda novela, temos o núcleo das pessoas mais carentes, as nossas heroínas, e o núcleo do qual elas dependem financeiramente, que as emprega. Há um certo embate entre as ambições de um e as carências de outros. Ou seja, duas caras de novo. Ou qualquer outra novela depois, Fina Estampa, né, que tem lá o Pereirão, Tereza Cristina, enfim, várias novelas de Aguinaldo aí misturadas. Literalmente, né, porque trazer de volta a Portelinha, o que eu acho estranho é que não se passou tanto tempo assim para mudar radicalmente todos os personagens da Portelinha. Então, eventualmente, ele vai ser estranho não ter um Antônio Fagundes, não vai ser estranho não ter um Wolf Maia Peixeiro, uma Flávia Alessandra dançando no polidense. É uma outra pedaço da Portelinha que eles não tinham mostrado ainda. Outra vizinhança da Portelinha. Com certeza ele vai usar essa desculpa e eventualmente vai referenciar a própria obra falando que alguém foi ver a Alzira no polidense. Só que sem contratar a Flávia Alessandra. Tô vendo aqui um aviso do bairro, né, assinado pelo Juvenal Antena, vai ter isso. Acho que vai ser isso. Existem especulações sobre o elenco. Houve convites? Tenho atores com quem gosto de trabalhar, mas não escrevo para eles. Depois é que penso, isso seria bom para fulano ou beltrano. Na escalação há 3 fatores importantes: autor, diretor e emissora. Elenco tem que ser formado em função dessas 3 criaturas. Não sei de onde saiu uma história sobre convite ao José Maier. De onde saiu, né? O cara que mais defendeu o José Maier nos últimos tempos, né? Não sei de onde veio isso, né? Eu sei que ele não quer trabalhar. Não fiz convite algum. Nem para ele, nem para Beth Faria. Estou preocupada em escrever. Houve época em que autores escalavam. Agora, muito justamente, é um trabalho de uma equipe. Então, se ele tá dizendo, né? Mas eu tenho a impressão que o José Maier realmente não ia querer trabalhar de qualquer maneira. Ele pode até ter falado com o José Maier, mas acho muito difícil que ele quisesse enfrentar essa... Enfim, né? Aparecer de novo publicamente, eu acho que não é. E ele tá doente também, né? E a Beth Faria, eu acho que ela deve ter recusado, porque ela lembrou que se vai ser na Portelinha, a personagem dela de Duas Caras pode voltar. Ela falou, gente, eu fazer isso de novo? Não. Nem ferrando. Tipo, não, tá igual a Marieta Severo. Não quero sair de casa pra fazer isso. Como está a relação com a Globo nessa volta? Tudo resolvido com a direção? Porque a gente tem que lembrar que o Aguinaldo Silva, ele saiu da Globo numa situação meio com a mão na frente e outra atrás. Ele foi demitido depois do fracasso do Sétimo Guardião. Ele chegou a falar mal de coisas que aconteciam lá. Ele se sentiu meio mal. Tanto que ele escreveu uma autobiografia, né? Que é o que pessoas que estão chateadas com empresas fazem. Vou fazer um negócio para detonar aqui. As pessoas que comandavam o processo que resultou no meu afastamento, por uma dessas ironias do destino, 3 meses depois também foram afastadas. É o Ricardo Washington ou é o Silvio de Abreu? Eu acho que é o Silvio de Abreu. Aliás, no outro vídeo a gente até falou que o Waddington era o diretor de dramaturgia. A gente misturou, na verdade eu misturei, né? Que é o Vila Marim, na verdade. Né? O Waddington saiu faz pouco tempo com um texto muito estranho, né? Dizendo que ele foi premiado depois de um número redondo. Porque eu não sei se ele tava falando, tipo, de 3 meses depois que ele foi contratado, e aí saiu o Waddington, ou de 3 meses depois que ele saiu, que aí seria o Silvio de Abreu. Então é um dos dois. Bem, eu chuto que é o Silvio de Abreu, porque eu lembro que segundo as notícias da época, saiu uma informação que o Silvio de Abreu teria reunido o elenco do Sétimo Guardião e falado, gente, foi mal aí, deu ruim essa história, e que o Aguinaldo não teria mudado as coisas. Sempre disse que não tinha mágoa da Globo. Pelo contrário, devo muito. E ela também me deve. Estamos empatados e seremos felizes para sempre. Ai, Aguinaldo. Bom, errado ele não tá, né? A Tieto tá fazendo aí com que a audiência da tarde seja... Enfim, tem uma boa audiência da tarde maior até que o Big Brother na maioria das vezes. Então, de fato, a Globo ainda deve muito pra ele. Na pandemia, reprisaram 2 novelas dele, né? Então... ele não tá mentindo também, né? Ele é um pouco muito seguro de si, mas mentir ele não mente. Sua última novela, O Sétimo Guardião, teve problemas e críticas. Como analisa hoje? Eu assumo sem problemas que uma parte do que não deu certo foi responsabilidade minha. Várias coisas não funcionaram, havia um clima interno de bastidores que não era bom. Quando o clima não é bom, não adianta. Culpou o Surubão de Noronha, né? Que foi um dos fatores que tava jogando contra a novela na época. Eu acho que ele tá certo. Foram as duas coisas, né? Coisas que ele escreveu, que de fato a novela não deu certo por várias razões. E depois teve essa treta imensa de bastidores que eu acho que deve ter dado um problema grave, né?
porque eram os protagonistas da novela envolvidos nessa polêmica toda, né? Eles tinham que ficar dando entrevista sobre o surubão enquanto... E deve ter criado climão entre eles também, né? Deve ter acontecido, de fato, alguma coisa. E aí depois você tem que trabalhar todo dia com uma pessoa com quem você não queria nunca mais ver, né? Então... Não querendo defender Agnaldo Silva, sim, mas eu não acho que o Sétimo Guardião é totalmente culpa dele. Porque vamos lembrar que a história nasceu de uma masterclass que ele fez com pessoas. Aí os alunos decidiram homenagear ele, criando uma sinopse que pegava vários elementos de várias novelas dele. Ele viu aquilo e falou, talvez seja legal, e começou a escrever. Então, talvez se ele tivesse criado uma história do zero, talvez não teria chegado nesse círculo que rolou, mas aí também ele é culpado de ter escolhido pegar a história que homenageia ele, que fizeram numa masterclass que ele mesmo deu, né? Mas ele ficou emocionado, ele tava elogiando tanto a obra dele, ele falou, por que eu não posso transformar numa novela? Aí eu jamais usaria coisas que alunos meus fizeram. Tipo, gente, não, né? Foi uma ideia boba de qualquer maneira. Acho que ele devia ter pensado melhor nessa situação. Sim. Ainda depois sofreu o processo de plágio ainda. Sim, teve sabe? O autor lá que queria que tivesse marcado lá como coautor da novela, e no fim conseguiu, né? Porque no final, nos créditos, aparecia o nome dos 26 alunos da Masterclass do Agnaldo. Eu acho que ele realmente ficou muito... O ego falou mais alto aí, eu acho que ele devia ter sido um pouco mais racional nessa história de usar uma coisa que ele conseguiu co-criar ali, porque para co-criar você tem que contratar essas pessoas, enfim, né? Foi uma questão meio... Acho que ele foi meio ingênuo, para dizer o mínimo. Bem, pelo menos ele pagou ele comprou a ideia dos 26 autores e creditou, então pelo menos... Sim. Pelo menos isso. E chegou agora o momento que a gente tava querendo, né? Porque Agnaldo Silva foi um dos 3 autores da novela Vale Tudo. Esse foi o último trecho que eu li e ele tá muito mais tranquilo agora, infelizmente. A gente tava muito ansioso pra ver o que ia acontecer e aqui a gente vai ver. A Coluna Play perguntou, e a nova versão de Vale Tudo? Foi procurada pela Manuela Dias? Porque rolou toda a treta de que a Manuela Dias não foi atrás de Agnaldo, né? Ele deu umas indiretas no Twitter, que ele agora vai falar que não, mas ele não era bobo, ele deu, né? Ele ficou falando ali umas coisinhas. O Agnaldo disse, é complicado falar porque eu sou completamente apaixonado por Vale Tudo. A gente também. Foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Tudo dava certo, não vou negar. Como único autor vivo da novela, tenho certo ciúme. Mas estou com expectativa, quero ver, porque, claro, é outra época, outros tempos, outros costumes. Até aqui tá tudo certo, não tem nada pra falar diferente disso. Evidentemente, não pode ser exatamente como foi naquele momento, mas é uma grande história. Certamente a Manuela vai fazer um trabalho incrível, estou querendo ver, com ciúmes, mas estou. Ela não chegou a me procurar e acho que fez bem, é a versão dela. O que a diferença de um contrato faz na declaração de uma pessoa? Então, né, ele tava todo mandando indireta quando ela deu aquela entrevista falando que ela não precisava falar com ele. Aí agora ele tá, nossa, tá certo de não ter me procurado, a novela vai ser ótima, acredito muito nela, tal. Capaz de ser convidado pra festa de lançamento da novela e tirar foto com ela ainda. Não duvido nada. Aí eu queria muito saber o que o Agnaldo realmente pensa depois de ele mandar essas respostas pra Coluna Play. Ele deve ter comentado, sei lá, com alguém na casa dele, falando, vocês viram? Eu tive que falar esse negócio, né? Tô contratado, eu não posso perder meu contrato. Mas não tá errado também, né? Quando a gente tá contratado, a gente tem que se submeter um pouco ao negócio. As contas têm que ser pagas, né? Eu acho que também não faria muito sentido ele ficar falando muito mal desse remake, sei lá. Vejo que o Agnaldo agora tá mais legal com o remake do que a internet. O que acha de remakes? Aí agora ele é mais sincero. Confesso que não faria. Você vê, Tieta, de 1989, está no ar agora. As pessoas estão amarradas na TV à tarde para assistir. A novela acontece naquele momento, é uma coisa mágica, funciona ou não. Fico com medo de ver remakes por causa disso, porque aí já não é mais aquela novela, é outra. Tem outro elenco, outra direção, outro tom. Vou ser bem sincero, não sou fã de remake, mas eles são feitos e funcionam, né? Eu discordo da parte de que eles são feitos e funcionam porque a gente tem uma proporção igual de remakes que deram certo e remakes que não deram certo. Mostrando que realmente é o que exatamente ele diz. É uma outra novela. E uma novela tem tantas chances de dar certo quanto chances de dar errado. Acho que o que ele quis dizer é isso. De vez em quando funciona no mesmo tanto que funciona uma novela inédita. Mas funciona, né? Eventualmente funciona. Então,
Mas eu gosto muito da declaração que ele fala que a novela acontece naquele momento, porque a novela é basicamente um recorte da sociedade brasileira naquele momento. Tieta só funcionaria em 89, daquele jeito e com aquele impacto. Hoje em dia, seria uma coisa completamente diferente, às vezes até não faria sentido fazer hoje em dia. Eu acho que também tem isso, né? Pra fazer um remake, você tem que escolher a história certa, uma história que reimaginada nesse contexto atual faça sentido, né? Por exemplo, em Pantanal fez sentido, reimaginou ali e funcionou, as pessoas compraram a história. Renascer reimaginada, mesmo que tenha sido um pouquinho mudada, não fez sentido. Aquela briga de terras, aquela história com o pai e tal, é uma coisa que talvez para 2024 já não fizesse, 2023, 2024, 2024 já não fizesse sentido. Então, assim, é isso. Acho que também. E também, mas é a mesma coisa da novela, né? Às vezes você acha que a história que você tá fazendo vai fazer um super sentido para aquele público atual, igual o João Emanuel acha de Mania de Você, e dá super errado. Então, quer dizer. No fim das contas, são as mesmas coisas. É uma novela nova, então ela vai depender de N fatores para dar certo ou não. E tem todos os tipos possíveis que podem dar, tipo, remake que segue exatamente o original, pode dar certo, como foi com Éramos Seis, mas também pode dar errado, como foi com Guerra dos Sexos. Remake que começa do mesmo ponto e vai para um canto diferente, pode dar certo, como Tititi, mas pode dar errado, como Elas por Elas. Então, é sorte e habilidade. E saber ver o que o público quer, e saber entender, enfim, ou ter ou não escolhido uma história que daria certo. São mil fatores envolvidos aí. Eu acho que no caso de Tieta ele tá certo. Eu acho que já seria uma novela mais difícil de transpor mesmo. E se você fizer parte do nosso clube de membros, mais especificamente do Plano Maneco, você tem acesso a vídeos exclusivos, como o que foi lançado ontem, em que a gente fez o que, Larissa? A gente reagiu à carreira musical de alguns apresentadores, atores, famosos em geral. Você está duvidando da afinação de claro. Roberto Justus? Óbvio, ele tem bastante dinheiro para pagar bastante autotune. E muitos artifícios de afinação. E aí a gente deu ali uma analisada. Será que você já ouviu o clássico da Ana Maria? Sou eu, euzinha? É isso, tá? Então tem lá, tem Gilberto Barros, tem várias pérolas. E o pessoal do Plano Maneco ainda no final do mês terá acesso ao quê? Ao vídeo comentando os filmes do Oscar, que é uma tradição aqui no Coisa de TV, no Clube de Membros. É isso. Eles sempre ficam pedindo, comenta tal filme. Se inscreve aí no Plano Maneco, que aí você já ganha esse vídeo, já tem o vídeo do Oscar. Vamos comentar todos os filmes que estão concorrendo com Ainda Estou Aqui e ainda uns outros aí que deu para assistir. Confira aí na descrição do vídeo todas as vantagens do nosso Clube de Membros. É isso. O sucesso de Tieta, não vale a pena ver de novo, mostra que uma boa novela é atemporal? Aí ele diz: quando dá certo, na primeira semana você percebe. Isso aqui que ele falou é muito real, porque a gente vê muita gente falando que a primeira semana é muito fundamental para a novela, né? É quando, além de você constrói o hábito, você tem que apresentar todas as coisas. Que eu acho que pode ser um dos fatores de não ter dado certo Um Lugar ao Sol. Porque a primeira semana, lembra que foi muito conturbada? De horários? Sim, de horários, né? De capítulo cortado, né? Edição mudando o que originalmente é ao ar. Foi bem complicado mesmo. Em questão de trama, eu não vejo problema na primeira semana de Um Lugar ao Sol. Tem a agitação, tem tiro, tem correria, tem todas as coisas que tem normalmente numa primeira semana de novela. Só que não teve o hábito, então acho que deve ter prejudicado. Mas acho que, na fase áurea das novelas da Globo, havia uma conjunção de fatores que faziam com que elas funcionassem. O quê? Monopólio, né? Porque qualquer coisa que a Globo transmitisse ia dar 50 pontos de audiência. Essa é a conjunção que ele tá falando. Um fato muito importante que a gente não pode deixar de levar em conta é que as pessoas só tinham as novelas. Não havia TikTok, essas coisas paralelamente. Ela não é mais a senhora absoluta do destino. Ai, gente, ele teve que meter Ele ama se referenciar, né? Ele teve que botar isso. Hoje tem que concorrer com muita coisa. Dificilmente haverá um sucesso tão extraordinário como era a rotina acontecer. Foi uma época mágica que não vai se repetir nunca mais. Eu também acho que ele tá certo aqui. Eu também acho. É muita atenção que você tem que dividir ao mesmo tempo. Muitas telas, o fato da própria novela existir também no streaming, então você não precisa necessariamente estar assistindo a novela no momento em que ela passa. Sabe que se você perder, você pode criar um outro horário para assistir a sua novela. Então, assim,
São muitas variáveis que fazem com que, de fato... Também acho que não volta mais. A Globo tá muito animada com Vale Tudo, mas se fizer 30 pontos, eu tenho que agradecer de joelhos. Assim, é isso que vai rolar. Eu tô achando que se der 25 pontos, ele já tem que soltar rojão, né? Porque do jeito que tá as coisas afundando com Mania de Você... O que mudou na forma de escrever novela atualmente? Você tem que lembrar que tá concorrendo com o TikTok. Não pode fazer aquelas cenas longas. Nessa novela, logo no começo, tem um jantar que reúne duas famílias ricas em torno de um determinado assunto. Chegou a hora de escrever e pensei, mais um jantar? Ah não, vou fazer acontecer alguma coisa e o jantar não acontece. Isso que fiz. Morre um parente de um dos personagens e o jantar é um desastre total. Ele andou assistindo Casa do Dragão, hein? Não, tem um jantar lá que acontece uma coisa muito parecida. E o jantar é um desastre total. Hoje em dia você tem que tomar cuidado com aquela sequência de almoço, as pessoas conversando trivialidades. Não pode perder tempo, tem que ser curto e grosso. É a minha opinião, não falo em nome do gênero. Ao mesmo tempo que eu concordo quando eles falam, não dá pra fazer mais essas cenas de almoço, falando bobagens, ao mesmo tempo eu não entendo por que essas cenas funcionam nas reprises da tarde, por exemplo. Se a Globo botasse 5 horas de uma novela do Maneco, as pessoas num almoço lá, as pessoas iam assistir da audiência. É por causa do horário? Eu acho que talvez ele esteja falando também de primeira semana, né? Eu acho que se na primeira semana nada acontece, aí talvez ele tenha um problema. Eu acho que mais pra frente, se você coloca a novela, já pegou, você pode colocar quantas cenas de jantar você quiser. Na própria novela do Manuel Carlos, isso não acontece muito na primeira semana, isso é depois. Se você for ver, os primeiros capítulos do Manuel Carlos são sempre muito, igual agora em História de Amor, tem até uma coisinha ou outra, mas já tá lá a Joyce sendo atropelada, o Carlos tendo que levar ela pro hospital, um casamento que não acontece. E aí depois começam as cenas de muito, muito longas de trivialidades. Eu acho que aí você já pegou o telespectador, agora você pode enfiar a Helena por 10 minutos falando que o marido dela não tá comparecendo. Aprendi com a série, sou completamente viciado. Na pandemia, acompanhei de tudo. De vez em quando escolho um capítulo de Sopranos e vou ver. Tem várias séries incríveis, como Mad Men. Ele tá certo aqui também. E Sopranos, enfim, é meio novela. Também tem capítulos em que eles ficam só conversando. Eu acho que é meio isso, depende, né? Você tem muita cena de ação, mas também tem cenas mais triviais. Igual é a vida, né? Sim, eu só acho perigoso essa coisa de aprendi com as séries, vou no caminho das séries e tudo mais, porque aí a gente acaba abandonando um pouco que o folhetim... Se até as séries pegam a coisa do folhetim, por que a gente tem que abandonar as coisas do folhetim e ir para séries? Pra mim isso não faz muito sentido. Mas sim, muita série é uma novela, tipo Succession mas eu uma acho novela. Que... Eu acho que são coisas de linguagens muito parecidas. No caso do Aguinaldo, nem que ele queira, ele consegue abandonar o folhetim. Tipo, é um autor de novela muito arraigado, assim. É diferente de uma Manuela Dias falar que ela vai se inspirar nas séries. Ela já não tem, né, exposto de novela. Eu acho difícil o Aguinaldo não fazer uma novela com cara de novela. Isso nunca foi um problema pro Aguinaldo. O problema foi ele escrever novela ruim. Mas, assim, novela que não tem cara de novela, ele nunca fez, não. Acho que também não vai ser o caso de... Acho que desse mal ele não vai sofrer. E a última pergunta que foi enviada foi: como sempre, você foi uma pessoa conhecida por não ter papas na língua. Isso ficou pra trás? Porque ele tá muito bonzinho nessa entrevista. Ele não falou um fonfon, ele não humilhou algum profissional da mesma emissora. O que tá acontecendo? Aí ele respondeu: é aquela coisa, o tempora humores. Eu acho que é latim, né? O tempora humores, deixa eu ver. Vamos pesquisar aqui para trazer informação para vocês. O tempora humores, exclamação de Cícero, verberando a perversidade e os costumes dissolutos do seu tempo. Locução latina que significa os tempos, os costumes. Ele ainda traduziu depois, porque é didático, Aguinaldo Silva. Eu que fui burro e não conhecia esse termo. A gente tem que se adaptar às novas diretrizes em tempos de paz, como diz o título de outra obra literária. Acho que o mundo evoluiu, né? A gente tem que ser muito mais responsável com o que fala. Coisas que a gente antes achava que não tinha importância, agora passam a ter. Eu acho que é uma questão de moderação. O Aguinaldo Silva de antes da pandemia não é mais o Aguinaldo Silva de agora. Por quê? Porque as coisas mudaram. O tempo é outro. Ele agora tem um contrato. Mas eu acho que ele também deve ter percebido,
que tinha uma época que ele falava as coisas no Twitter e isso não reverberava a tanto. As pessoas achavam engraçado, tal, parará, mas não chegava a virar notícia e ele ter que ficar falando disso, não sei o quê. Hoje em dia a gente vive num tempo que essas coisas reverberam muito rápido. O Twitter não é a mesma coisa do que era há 8 anos atrás, quando ele escrevia novela, quando ele escrevia, sei lá, o Império, e ele comentava lá, porque só tinha meio que o povo que usava aquela rede social. Hoje em dia você tem uma reverberação imensa muito rápida de uma coisa que uma bosta que uma pessoa fala. Então eu acho que ele deve ter entendido também que é chato as pessoas ficarem falando dele o tempo inteiro, ele tem que ficar respondendo. Pode realmente respingar num contrato que ele tem, e aí ele perde, ou ele não consegue um trabalho. Então ele deve ter pensado, acho que eu posso simplesmente reclamar no meu WhatsApp os meus amigos no meu grupo que fala mal do Silvio de Abreu, ao invés de da Manuela Dias, ao invés de eu falar isso na internet, né? Eu acho que às vezes ele é isso. Infelizmente, a rede social ganha um aspecto de seriedade muito grande, a ponto até das pessoas terem se verem obrigadas a se posicionar sobre assuntos que elas poderiam apenas ficar caladas e não falar nada. Agora, coisa. Tipo, lá já foi um lugar que a gente despejava um monte de bobagem, fazia piada idiota e tudo mais. Aí hoje em dia, quando você posta lá as coisas, as pessoas exigem uma seriedade como se estivesse postando no LinkedIn. Que, mesmo sendo LinkedIn, também não é a coisa mais séria do mundo. Então acho que faz todo sentido ele guardar as opiniões dele, ou a língua ferina dele, que ele deixava pro blog dele, ou pra rede social dele, e fazer no grupo do WhatsApp que se chama Tom e Jerry, que ele comenta com o João Schweizer pra falar mal do Silvio de Abreu, né? Não sei. Exato, eu acho que até, e assim, isso falando porque eu mesma mudei eu não escrevo nada de importante que eu acho, minhas opiniões ficam quase todas guardadas, eu só dou opiniões que eu sei onde eu tô fazendo, assim, antes eu usava o Twitter muito livremente, e aí quando você usa muito livremente, como você fala lá do Lucas Lima, de repente o negócio perde o controle, eu não quero que perca o controle nessa situação, eu acho que é meio isso que ele deve ter sentido. Hoje em dia é muito fácil, por exemplo, uma pessoa pegar um tweet seu e botar no TikTok, e aí de repente tem 1 milhão de visualizações e aquilo virou uma polêmica que você não queria que virasse, sabe? Então é isso, tempos, costumes, ele tá certo. Então tá certo de não ficar também se estressando com isso. Será que o Aguinaldo desbloqueou todas as pessoas que ele bloqueou? Ai, não sei, porque ele é bloqueado, né? No meu Twitter ele é bloqueado porque eu achava ele muito chato, só 10 anos atrás. Eu fui bloqueado por ele, né? Então, eu lembro teve os negócios de império. Mas vamos ver, né? Mas desejo sorte ao novo Aguinaldo Silva, que está aí com um novo contrato, fazendo uma nova novela, agora pautada na realidade, que foi um negócio que ele não via faz um tempo, né? Vamos ver como é que vai ser Três Graças, né? Vamos ver aí. Esperamos que seja uma boa novela, né? Porque é muito chato ficar vendo novela ruim. Então, gostaria que ele conseguisse trazer uma coisa mais parecida com, sei lá, pelo menos um Senhora do Destino, da Vida, uma coisa mais assim. Acho que um Império, mais pra lá do que pra Sétimo Guardião, acho que eu já ficaria menos. Uma fina estampa que fosse já seria melhor. Você veja, né? Chegamos numa situação em que as novelas são tão ruins que se o Aguinaldo trouxesse uma fina estampa, eu ia falar, bom, pelo menos eu posso rir de uma coisa ou outra. Estamos torcendo para fazer uma nova fina estampa. A que ponto chegamos da teledramaturgia? Pois é, o tempo, os costumes, né, Aguinaldo? É isso. O tempo para humores, é isso. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, declarações de autores que agora estão um pouco mais comedidos porque eles têm um contrato com a emissora, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal, inclusive segue a gente no nosso canal de transmissão do WhatsApp, que lá a gente sempre está postando quando sai vídeo aqui no canal. É isso, você já fica informado. E conta aí pra gente se você tá animado com essa novela nova do Aguinaldo, se você acha que vai trazer alguma coisa, se vai ser interessante, enfim, se vai ser melhor do que Marias de Você. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.